Olá, que bom estar mais uma vez com você. Nesse projeto um pouco diferente, nós vamos trabalhar só sobre as famílias, com o objetivo de trazer cura, transformação, libertação, unidade, salvação. E serão 31 mensagens que vão chegar até a sua casa. E é muito importante que no momento de você estudar junto, vamos estudar juntos as mensagens, você fica aí ao redor da sua mesa, com seus filhos, sua família, seu cônjuge, para que nós possamos estudar juntos. O objetivo, novamente eu digo para você, é trazer essa transformação necessária nos dias de hoje, tão importante para as famílias, para que as famílias possam ser progressistas e receber a transformação do Senhor. Bom, lógico que eu não poderia começar de uma outra maneira os estudos se não falar do primeiro casal e do grande projeto. Eu intitulo a mensagem, o devocional deste dia 1º de maio, como o grande projeto de Deus, a família. A família é o grande projeto de Deus. Nós sabemos que dentro das nossas casas, nós travamos as principais batalhas, as mais determinantes, e também é dentro da nossa casa que nós nos alegramos, a nossa alegria humana, ela é maior dentro do nosso lar, no meio da nossa família. É por isso que muitas vezes Satanás, ele é tão inclinado, tão tendencioso a entrar e buscar brechas, no meio das casas e no meio das famílias. Eu quero começar com você em Gênesis, capítulo 1, versículo de número 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bom, nós teremos alguns devocionais sobre este casal, mas o que eu quero trabalhar no dia de hoje é sobre a bênção que Deus deu a eles. Bom, neste mesmo projeto de Deus, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Deixa eu falar um pouquinho sobre a solidão, A solidão que existe dentro dos lares e no meio das famílias. A solidão, ela existe, consiste, muitas vezes permanece, por causa do individualismo, As pessoas, hoje, elas têm se tornado muito individuais. E o individualismo, ele tem funcionado como? Ele tem funcionado como uma ferramenta de afastamento, ou então uma ferramenta de autoproteção e autopreservação. As pessoas cansaram tanto de serem feridas e machucadas que o individualismo foi como que elas criassem um ostracismo e uma couraça, onde ela afasta as pessoas, de si mesmas. E dentro do lar você percebe e vê muito esse individualismo, muito essa separação, as pessoas vivendo, isoladas umas das outras. E hoje o celular, a tecnologia, as interações muitas vezes domésticas em televisão tem afastado ainda mais as pessoas umas das outras, tanto os filhos dos pais quanto os cônjuges e assim por diante. E a solidão é uma brecha enorme para Satanás. Por quê? Porque onde existe solidão, existe aquela oportunidade do inimigo criar aqueles fungos emocionais, Quando você isola qualquer alimento abafado dentro de um forno ou de qualquer situação fechada, as bactérias vão proliferar e aí vai criar aquele mofo e tudo aquilo. Assim também acontece conosco. Se nós nos isolamos, o que vai acontecer com aquilo que existe dentro de nós? Vai criar uma proporção maximizada e tudo vai ser danificado. Bom, falei um pouquinho sobre solidão, dizendo para você não se isolar, para que vocês tenham diálogo, para que vocês tenham comunhão. Mas vamos para o texto. Bom, o Senhor criou o homem e a mulher com o projeto de abençoá-los e que eles fossem uma bênção. Frutificai e multiplicai-vos. Então, a bênção da frutificação e da multiplicação é algo muito importante, Por quê? Porque a família, ela precisa prosperar em vários âmbitos, não só financeiro, Às vezes as pessoas querem tanto a prosperidade financeira, só que elas não conseguem entender que a prosperidade financeira, ela só é bênção quando ela provém de uma prosperidade emocional e de uma prosperidade espiritual.
Quando eu falo de uma prosperidade emocional e de espiritual, o que eu estou falando? Estou falando do crescimento, do amadurecimento, do reconhecimento do senhorio de Cristo sobre a nossa vida, onde nós vamos nos negando a nós mesmos e vamos deixando com que Cristo viva em nós. Esse processo vai trazendo o quê? Vai trazendo crescimento, vai trazendo amadurecimento e com isso vai trazendo a prosperidade. E a prosperidade humana do ser humano, como reconhecimento dos erros, como arrependimento, como conserto, como mudanças de temperamento, é muito importante porque é essa prosperidade que traz e atrai a outra prosperidade financeira e não traz dano. Agora, quando uma prosperidade num lar acontece apenas financeiramente e as outras áreas elas estão secas, esturricadas, tórridas, o que acontece? Acontece que aquela prosperidade é para o dano. Agora, o porquê que muitas vezes as pessoas não têm as bênçãos dentro de casa que Deus determinou, frutificar e multiplicar-vos, por causa de uma raiz chamada raiz de amargura. Eu quero ler com você, eu quero que você leia, vamos ler todos juntos, né? Em Hebreus, a palavra do Senhor diz assim, que a raiz de amargura, Hebreus capítulo 12, ele diz assim, olha, versículo de número 15, você pode abrir aí, vamos estudar juntos. Primeiro no versículo 14 ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para que eu possa seguir a santidade e seguir a paz, eu preciso estar em paz comigo mesmo. Para que eu tenha paz comigo mesmo, eu preciso ter algumas situações assertivas dentro de mim. Aí ele diz assim, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Agora, a amargura, ela só existe dentro do lar e ela persiste por conta do quê? Por causa dos corações que muitas vezes não se abrem, né, para o Senhor Jesus. Jesus, ele tem a cura para os nossos corações, para as nossas dores. Agora, deixa eu falar sobre isso, dar um conselho para vocês. Você aí, família, você é membro do lar. Tá, o Senhor Jesus, ele cura, ele transforma e nós como seres humanos, como cristãos, nós nos abrimos para essa cura, para essa libertação. Só que o que nós precisamos também é não adaptarmos a reincidência, ou seja, ferirmos as pessoas constantemente. Por quê? Porque aí começa a existir um desgaste. Então hoje, neste dia, nós estamos falando sobre a bênção da multiplicação e da frutificação. Mas onde existe amargura, não consegue existir a frutificação nem a multiplicação. Agora, para que não exista a raiz de amargura e nem exista essa reincidência de ficar ferindo as pessoas, nós precisamos ter domínio próprio. Você percebeu que o Senhor diz assim, frutificai-vos e multiplicai-vos, domine sobre os animais e sujeitai a terra? Ou seja, duas palavras que o Senhor usa sobre domínio e sujeição. Agora, antes que nós dominemos qualquer situação que esteja ao nosso redor, nós temos que dominar a nós mesmos. Olha o que a palavra do Senhor, ela diz em Gálatas, a palavra do Senhor diz assim em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim, versículo de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Então, vamos recapitular. Antes que nós tenhamos o domínio dentro do nosso lar, onde temos uma ação protetiva, como o marido cabeça do lar, como a mulher aquela sustentação de sabedoria e resistência que tem no lar, antes que nós tenhamos isso, que nós consigamos isso, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter domínio sobre nós mesmos. E nós não vamos conseguir domínio sobre nós mesmos sem a ajuda da palavra e do Senhor Jesus, em um trabalhar concomitante, ou seja, junto, onde nós, sim, vamos trabalhar perdoando, amando, considerando, entendendo e arrependendo. Para eu terminar a meditação de hoje, então nós lemos Gênesis 1, versículo 26, que foi o principal, lemos Hebreus 12 e lemos Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Então vamos recapitular. Deus criou um grande projeto que é a família.
abençoando essa família, dizendo: frutificais e multiplicai-vos. Então tá, a família foi criada para ser bênção. Só que vamos entender o seguinte: para que a família seja bênção e multiplique, ela precisa aprender o segredo de prosperar. Não a prosperidade financeira em primeiro plano, mas tem que ter a prosperidade emocional e espiritual, onde a palavra de Deus ela desce dentro do coração, transforma vidas e vai fazer o quê? E vai trazer as outras prosperidades para dentro do lar. Para que isso aconteça, tem que eliminar a raiz de amargura. Então deixa eu te dar um conselho: se você tiver que perdoar, perdoe de verdade, perdoe de coração, perdoe de alma, perdoe por meio da ação do Espírito Santo, que vai ensinar você a esquecer emocionalmente. Claro que você não vai ter uma amnésia, mas você vai esquecer emocionalmente, ou seja, você pode até lembrar, mas você não vai sentir mais aquela dor, aquela tristeza, aquela amargura e aquela rejeição. Então, o propósito de Deus é de fazer da sua família uma grande família abençoada, uma família que multiplique, que frutifique, uma família onde os filhos sejam flechas na sua aljava, onde exista prosperidade em todos os âmbitos. Mas para que isso aconteça, tem que existir uma prosperidade emocional e espiritual que vem apenas por meio da palavra de Deus, onde toda a raiz de amargura é eliminada e onde existe o domínio próprio por meio da ação do Espírito Santo. Vamos fazer uma oração? Pai, nós queremos te pedir pelas famílias, o teu povo, a tua igreja, o teu reino. Deus, que haja perdão, que haja realmente a conclusão do teu propósito dentro desta casa e dentro deste lar. Deus, que haja perdão entre esses membros da família e que não haja, Deus, de forma alguma, nenhuma sentença humana existente, nenhuma acusação existente entre cada um deles, mas que a presença do teu sangue, a presença da tua palavra e do teu Espírito seja atuante e governante, em nome de Jesus. Amém? Seja uma família que frutifique, que multiplique e que os seus filhos sejam abençoados dentro dessa bênção promissora da parte de Deus. Até amanhã, Deus te abençoe, em nome de Jesus.